Fala galera, estamos começando aqui mais um Papo de Vendedor aqui na Sellers. Não posso deixar de falar nesse início de conversa sobre a nossa grande patrocinadora, a patrocinadora master desse nosso encontro aqui, a Sellers, que é uma plataforma que liga a indústria aos distribuidores. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que a Sellers faz, visita o nosso site, sellers.com.br, clica lá no botão Quero Ser Atendido, que alguém do nosso time com certeza vai acionar você por aí. Bom, hoje a gente está aqui com um grande fera da M. Dias Branco, o Wagner Queiroz, e o Wagner ele é gerente de vendas da M. Dias em algumas regiões do Brasil, não são poucas, então eu vou abrir aqui a palavra, vou passar a palavra e abrir o microfone para o Wagner, para deixar ele mesmo se apresentar, falar as regiões que ele atua ali, e daqui a pouco já iniciar e contando um pouquinho ali do que ele fez para chegar até aqui. Wagner, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente, e conta um pouquinho para nós aí essa trajetória até aqui, resumidamente, depois nós vamos discorrer sobre vários temas aqui nesse dia de hoje. É isso aí, eu que agradeço antes poder participar, né, estar aqui com vocês, poder testemunhar um pouco sobre toda essa trajetória. Então, como já falaste o meu nome, eu sou gerente de vendas na M. Dias Branco, atuo no estado do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, né? A gente atua no canal distribuidor e também no canal varejo, né? Então, essa é a minha trajetória, eu já tenho uma boa bagagem dentro dessa parte profissional, né? Desde repositor de mercadoria, que eu acho que foi uma parte bem legal na minha vida, onde despertou esse desejo de ser gestor, até hoje como gerente de vendas dentro desta grande companhia a qual eu atuo. Legal, legal, show de bola. Wagner, bacana demais, cara, a gente sabe dessa tua experiência sólida aí na área comercial, né, como você bem falou, como você bem colocou. Compartilha um pouquinho com a gente como é que você iniciou a carreira, o que aconteceu, quais foram os marcos mais importantes até você chegar na posição atual na M. Dias. É isso aí, eu acho que essa fala é muito importante, porque desperta uma transição e a gente acaba viajando lá para o início, né, lá para onde tudo começou. Então, eu acho que a minha primeira experiência que me despertou, me fez crescer, eu acho que já era Deus me despertando para todo esse processo, eu era menor de idade ainda, mas eu precisava ajudar a minha família, né? E em todo esse projeto de ajudar a minha família, que a minha mãe era separada do meu pai, eu me vi em uma responsabilidade de tentar ajudar financeiramente, pelo menos com o meu custo. Então, surgiu uma oportunidade de todos os dias acordar às 3 horas da manhã, ir em um curral lá da minha cidade, e aí juntar o gado e começar a tirar o leite lá, depois colocar em uma bicicleta na garupa e 5 horas da madrugada já está apto a rodar as ruas lá do município, né, um município de cerca de 30 mil habitantes, fica lá no interior do Maranhão, e nas madrugadas eu saía fazendo o bordão, né, gritando que estava vendendo leite, né, e aí já ia conseguindo alguns clientes, ia fidelizando. Então, assim, foi um marco no início da minha trajetória, e onde despertou essa parte que eu sabia que, pelo meu suor, pelo meu trabalho, eu estaria ganhando algo. E aquilo ali me trouxe benefícios gigantescos, como eu passei a comprar algo que eu não poderia comprar, porque as nossas condições não eram tão legais, mas eu comprava já a minha roupa, eu já comprava a minha bicicleta, então, dentre todo esse processo, isso foi muito legal. E logo daí, Anderson, é importante enfatizar que também trabalhei na capatazia. Muitos podem até não conhecer como o nome de capatazia, mas é aquela parte que o pessoal chama muito no interior do Maranhão como chapa. Carregava e descarregava o caminhão. Vinha aquelas carretas, vinha, descarregava, colocava lá no depósito do cliente. E foi daí que, em todo esse projeto, eu consegui um trabalho melhor, né, evoluir. Pelo meu esforço, um empresário da cidade viu o meu desempenho e falou: Wagner, eu vou montar um supermercado lá na cidade vizinha, eu queria que tu trabalhasse para mim. Tu vai deixar de ganhar o que tu ganha aqui, vai ganhar muito melhor, e aí tu vai ter uma carteira assinada, tu vai ter uma cesta de alimentos. E aí foi que eu aceitei trabalhar como repositor de mercadorias, né? Então,
Ainda era de menor, mas logo após eu tirei a minha carteira de trabalho, que tive maioridade, e foi a minha primeira experiência profissional como repositor de mercadorias em um supermercado, uma rede de supermercados lá na minha região. Então, esse foi o início de tudo. E eu falo muito que foi lá que despertou o desejo de ser líder, Anderson. Porque eu vi uma situação muito grotesca acontecendo lá na minha sessão, onde um gestor estava tratando com o seu liderado e ele estava tratando de uma forma muito ríspida, então, usando de autoridade para alcançar algo que eu acho que deveria ser pelo exemplo, né? Então, acho que o exemplo, ele arrasta. Então, se a gente sustentar todas as nossas situações com o exemplo, mostrando na prática, eu acredito que todas as pessoas vão em busca de fazer isso pelo exemplo, né? Então, foi aí que despertou, disse, eu vou ser um vendedor, é o primeiro passo, depois vou me tornar um gestor pelo que eu sei, pelo que eu faço, para que as pessoas possam fazer o mesmo. Foi daí que iniciou todo o processo de vendas, eu pedi, na época, para me desligar lá como repositor de mercadoria e tive a minha primeira experiência como vendedor, né? E essa experiência foi muito... Que idade você tinha a primeira experiência como vendedor? A minha primeira eu tinha 18 para 19 anos, 18 anos ainda, né? Começou 18 cedo. anos. Minha primeira experiência lá como vendedor. Na época ainda era Core, né? Eu trabalhei com o Core na época. Hoje o pessoal está mais PJ, né? Não estão quase utilizando o Core, mas antes era muito assim, tirei o Core, iniciei a minha batalha vendendo na maior, acho que uma das maiores empresas de laticínios, né? De derivados de leite no Brasil, e fiz um excelente trabalho, fazia uma rota gigante no Maranhão, desempenhei um excelente trabalho, mas acabou que essa empresa ela teve por algumas complicações financeiras, ela acabou fechando no Maranhão. E daí eu saí. Eu disse, rapaz, será se realmente eu serei um vendedor mesmo? Que eu iniciei meu trajeto aqui. Eu fiquei com algumas incógnitas na minha mente, né? Muito novo, inexperiente ainda, e estava em busca de me restabelecer novamente. Foi aí onde eu fiz a minha base, que foi acho que na maior indústria de refrigerantes, né? Do Brasil. Trabalhei lá por um bom tempo como vendedor, onde tinha as minhas matinais, onde tinha minhas vespertinas, eu tinha que fazer uma carteira de 70 clientes por dia, eu tinha que fazer bandô, eu tinha que fazer gelopar, assistir o treinamento, então fazer esse processo, e lá eu criei um hábito, uma rotina na minha vida, me ajudou até a organizar na minha vida pessoal também, o que eu fazia lá no profissional. Então, foi aí que eu disse, rapaz, esse é o meu mundo, esse é o meu mercado mesmo. E aí fui evoluindo, passei um tempo nessa indústria, e depois fui trabalhar com perfumaria, e da perfumaria eu fui trabalhar em uma empresa de rações, né, que foi na época, 2015, uma empresa de alimentos comprou uma empresa de ração, e aí eu tive que desenvolver essa marca lá na minha região, que é uma marca líder no Brasil também, e desenvolvi, fiz um processo, e aí chegou o tempo, né, de 2014, eu lembro, já com uma vasta experiência, eu entrei dentro da empresa a qual estou hoje. Eu entrei lá como vendedor em 2014, participei de um processo seletivo, encarei, assim, 4 pessoas fazendo perguntas, me indagando, vendo se eu estava falando a verdade mesmo em todo o processo, mas fui vitorioso, né? E aí demonstrei muita garra, trabalhei bastante, suei muita camisa, e 9 meses fui promovido a um cargo de gestão. Então, foi muito glorioso para mim, porque, assim, é o que eu queria, e era o que eu almejava, e principalmente na empresa que eu gosto muito de trabalhar, né? Eu gosto muito de trabalhar aqui, eu me sinto muito abraçado, muito tranquilo, e eu vejo que eu consigo desempenhar as minhas funções com mais facilidade. E, dentre isso, Anderson, eu passei 5 anos lá no Maranhão, como gestor, fazia 105 municípios, eu tinha 18 vendedores na época, tinha 16 promotores, né, e eu tinha uma carteira de 1.400 clientes para fazer, né, e cresci muito, muita fidelidade de cliente, fiz muitos projetos dentro da M. Dias Branco, né,
que é a empresa a qual eu estava e hoje estou, né? Que eu falo estava porque eu passei 5 anos lá, saí da M. Dias Branco, fui para outra companhia e depois retornei novamente para a M. Dias Branco. Mas dentro da M. Dias Branco, cresci bastante. E eu falo que quando eu saí na M. Dias Branco em 2020, em janeiro de 2020, eu fui para uma das maiores empresas de café do Brasil e lá eu me adequei um pouco mais a processos, né? Lá era muito cheio de processos, passei também. E aí foi a minha primeira transferência, né? Eu tive que sair da minha zona de conforto, entre aspas, da minha cidade natal para uma cidade, uma região que eu não conhecia. Eu fui, levei toda a minha família, né, para essa região, e lá eu passei a fazer 54 municípios. Eu tinha 12 vendedores, eu tinha alguns promotores, e desenvolvi essa região lá, e vi que eu estava apto a uma função, a uma outra função, né? Lá eu era supervisor. E aí eu me tornei gerente de vendas em uma indústria de uma empacotadora, na verdade, de arroz, e eu fazia 5 estados, né? Eu tinha 10 supervisores de vendas sob minha gestão, e eu fazia os estados de Brasília, eu fazia Goiás, eu fazia Tocantins, eu fazia Piauí, eu fazia Pará, eu fazia Maranhão. Então, lá eu desenvolvi, né, um bom tempo, e de lá eu saí e recebi o convite para sair lá do Maranhão, da minha terra, do Maranhão, para ir para o Acre, né? Eu saí do Maranhão para ir para o Acre, passei a residir no Acre, somente no canal distribuidor, né? Então, saí de lá para desenvolver o canal distribuidor no estado do Acre e Rondônia, passei lá 1 ano e 8 meses, né, nesses 2 estados, né? O trabalho que eu desempenhei lá foi muito legal, muito bacana, de muita fidelidade, de muita organização, e saí de lá, e há 8 meses estou morando em Manaus, no estado do Amazonas, e também faço Acre e Rondônia, só que agregou agora para mim o estado de Amazonas e Roraima, e também, além do canal distribuidor, eu faço o varejo, né? Então, os clientes de varejo hoje estão aqui. Então, observe que eu me sinto muito orgulhoso pela trajetória que eu tenho até o presente momento. Eu sei que é rápido, eu tentei fazer um resumo, mas que sirva aí para ajudar as pessoas a ver que só o suor, a dedicação, a análise, o acompanhamento vão fazer com que você possa crescer, né, se desenvolver. Sensacional. Cara, você falou rapidamente, mas eu fui fazendo uma imersão no que você ia falando. E é engraçado, viu, Wagner? Porque conforme você ia discorrendo sobre a trajetória, por incrível que pareça, eu fui me colocando e fui lembrando da minha. Então, acho que esse ponto que você trouxe aqui vai ser muito enriquecedor para a galera que vai assistir, porque nós estamos gravando aqui, galera, para quem não sabe, hoje é dia de semana, mas já basicamente pós horário comercial. O Wagner nos deu essa honra de gravar com ele, mas não foi simples, porque achar agenda para essa galera muito de campo não é fácil, tá o tempo todo, né, na lida ali, viagem, cliente, a gente sabe como é. Mas eu fui ali me imaginando e lembrando de fato de como tudo aconteceu ali para mim também. Então foi legal, agradeço aí por compartilhar com a gente. Mas, ô Wagner, aproveitando, com tudo que você falou, até achei curiosa algumas das suas falas, mas o que você entende? Você falou assim, o suor, para a galera que está assistindo aí saber que o suor ele é fundamental, né? Se você tiver dedicação, suor, se preparar e tal, mas tenta elencar para a gente, vê aí para mim o que você consegue falar e elencar do que são habilidades ou conhecimentos fundamentais ou minimamente importantes para conseguir traçar um plano como o teu e evoluir na carreira como você evoluiu, né? Começando lá atrás como repositor de mercadoria. Eu também fui de uma pequena rede de mercadinhos, eu fui repositor, fui açougueiro, eu sei como é, e você evoluiu muito rápido, de certa forma, foram muitos anos, mas foi rápido, você passou de repositor já a vendedor. Eu fui promotor,
eu fui vendedor de distribuidora, aí cresci no distribuidor, depois passei para a indústria, tinha sido da indústria, depois voltei para a indústria, depois saí do distribuidor, mas você ascendeu bastante rápido no sentido de posições importantes. Então, provavelmente você teve aí algumas coisas que te pautaram muito desse caminho, em termos de habilidade e conhecimento, te levaram até aí. Se puder comentar um pouco com a gente, eu agradeço. Eu acho bem interessante a sua pergunta, Anderson, porque a gente vai fazendo no automático e acaba que a gente não vai elencando exatamente as palavras exatas do que a gente faz, né? Mas eu acredito que tudo isso vem de um relacionamento sólido com o cliente, de tratar sempre a verdade. Eu acredito que eu vejo muitos profissionais aí falando que, eu aumento alguma coisinha ali. Não, eu sempre sou justo, sou verdadeiro. Eu pauto sobre exatamente tratar a verdade para que quando ocorra algo, não, ele me falou toda a verdade. Então, dessa trajetória de suor que eu te falo, eu precisei arregaçar as mangas, porque a gente precisa ser muito operacional para poder inspirar o nosso time, né? Ser um motivo de inspiração para o time. Eu fui muito respeitado pelo meu time, sou muito respeitado pelo meu time, porque eu não fico só no que falo, eu sou de atitude. E para deixar um exemplo bem claro disso, eu tinha um promotor chamado Carlos Pinto, e assim, pasmem, foi um dos melhores promotores que tem dentro da M. Dias Branco, porque ele ainda trabalha na M. Dias Branco, mas o cara era do nível de excelência que ele ia para a sessão, Anderson, e da lateral ele olhava se estava no plume, ele batia cada frente de produto para ver se estava exatamente de acordo com o que ele tinha esquematizado na sua mente. E eu cheguei a uma época com ele a levar para fazer uma virada de loja, porque a gente sempre busca mais espaço, e eu levava para fazer uma virada de loja, e a gente começou a fazer um ponto extra de massas. E a gente começou a montar aquele ponto extra, e eu fiquei no meio do ponto extra e saí montando ele de um formato de um mosaico. E eu vi que tinha ficado um pouco torto. E a gente já estava quase finalizando. E aí eu olhei para ele e disse, Carlos Pinto, a gente vai precisar desmanchar, porque não ficou da maneira que eu estava pensando. Ele disse, é mesmo, meu chefe. Eu, no meu estado de excelência que eu já trabalho, você falando isso para mim, e eu estou vendo que está muito bom, eu vou fazer porque eu sei que você quer algo melhor. A gente desmanchou novamente e foi novamente refazer aquele ponto extra. Isso eu falo porque é transpiração, é muito suor, é muita dedicação. Se a gente viu que precisa e pode melhorar, por que não fazer? Né? Então, isso que nos leva a levar a olhares que, na maioria das vezes, as pessoas fazem pensando que não tem ninguém vendo, mas gente tem em todos os locais, né? E aí um comenta com o outro, e foi isso que foi fazendo que eu pudesse crescer também na minha carreira profissional. E aí, quando você falou que foi bem rápido, eu nem falei a minha idade, mas hoje eu estou com 33 anos de idade, então, com 33 anos já com uma bagagem dessa, eu também vejo que foi bem rápido, né? Rápido no sentido de ascensão, né? Óbvio que as nossas lutas só nós conhecemos, então certamente você sabe o que você passou, sabe às vezes que você dormiu pouco, que você viajou e não viu família, que você ficou num aeroporto porque no voo não ia ter mais, porque o tempo estava ruim, teve que dormir sei lá como, e outras coisas mais, teve que se dedicar a estudar, em paralelo a outras coisas, enfim. A gente sabe que, quando eu digo rápido, é nesse sentido, porque, de fato, você tem 33 anos, 10 anos mais novo que eu, tenho 44, acabei de fazer, 11 anos mais novo que eu. Então, bacana demais ouvir aí essa trajetória bem impressionante, na verdade. Capatazismo, é isso o nome? Capatazia. Capatazia, impressionante, cara. O cara já trabalhou com capatazia e hoje ascendeu aí uma posição bem legal. Isso é muito bacana de ouvir, tenho certeza que vai inspirar muita gente. A gente falou aqui sobre trajetória profissional, mas eu queria entrar um pouquinho na questão de liderança, assim, em gestão, né? A gente, antes de começar nosso papo aqui, a gente bateu um papinho sobre aí as lideranças que você acaba tendo aí fora desse organismo empresarial,
E aí eu queria aproveitar um pouquinho, se você quiser misturar as coisas, né? Misturar, que eu digo, fazer um merge disso, né? Ou junções, ou links, fica bem à vontade. Mas, assim, começando por, como gerente de vendas, assim, cara, o que você entende de estratégia importante para motivar, engajar pessoal, assim, para garantir que a galera entregue aquilo que foi combinado, aquilo que está previsto ali? O que você entende, assim, de importante? O Anderson, isso é o nosso dia a dia, né? Quando a gente fala de estar engajando todo o time para que ele possa trazer, principalmente a gente também que trabalha com distribuidores, né? A gente é gestor não somente dos nossos, que são da M. Dias Branco, que a gente fala, mas a gente é gestor também dos vendedores, dos distribuidores, dos clientes dos distribuidores. Então, na verdade, o que falta é conhecimento. Então, para a gente vender biscoitos e massas sem termos o conhecimento necessário, é bem complexo. Eu vou te citar um exemplo. Quando a gente fala de massa comum, massa sêmula, massa grano duro, aí a gente chega no cliente e fala, ó, isso aqui é massa comum, por isso que o preço dele é um pouco mais low price, né, um pouco mais barato, né? Aí, quando a gente fala que é sêmula, a gente fala, ó, essa é uma massa sêmula, por isso que é médio price. Quando a gente fala que é um grano duro, é um pouco mais high price. Então, assim, a gente leva o conhecimento para o cliente, ele vai dizer, mas e aí, o que é isso? Tá, então, eu vou te explicar. O que é uma massa comum? É uma massa que é retirada da primeira parte do trigo, né? É uma parte que tem um pouco lá da casca, do germe do trigo, é uma massa comum. A sêmula já vai aprofundando um pouco mais dentro do germe do trigo e pega uma massa mais nobre. E o grano duro é a parte mais nobre do trigo. Então, por isso que tem os seus preços diferentes. E o que eu elenco com isso? Por que eu te falo que existe isso? Porque quando a gente estuda o produto, a gente consegue exatamente vendê-lo da maneira que a gente projetou. E quando a gente faz essas divisões, então, se a gente inicia a nossa manhã fazendo a nossa rotina e sabendo o que a gente precisa vender, o que vai vender, a quantidade, eu sou de fazer o cálculo de centavos do que precisa vender, né, diariamente, para que a gente possa entregar o resultado. E é isso que eu levo de informação. Então, se eu gero na minha mente que eu preciso ter aquela rotina, aquela dedicação, e eu preciso ter o conhecimento do produto, eu faço tudo isso e lá no final a conta vem. Então, eu lembro que logo no início da minha trajetória dentro da M. Dias Branco, eu peguei os produtos e todos os dias eu estudava 3 ou 4 produtos. Eu ia a fundo nas suas categorias, no recheio, exatamente nas suas composições, para eu nunca ser pego de surpresa dentro de um cliente, para eu sempre passar a informação necessária. Então, dentro desse aspecto de liderança, a gente passa todas essas situações para os nossos liderados, para os nossos distribuidores, e torna cada vez mais fácil trazer a venda, porque leva informação. Então, se eu levo informação, eu trago venda, né? Eu acho que eu assisti uma palestra recentemente onde a pessoa falava que ele não pagava pelo produto, ele pagava por conversar, pela palestra. O produto era uma consequência. Então, ele gerava um relacionamento com a pessoa, e eu concordo muito isso. Eu já cheguei a clientes que eu não precisava, de maneira alguma, pedir a permissão dele para tirar o pedido. Ele já sabia que eu estava lá todas as semanas, que eu fazia o levantamento, que eu ia no depósito dele, pegava o produto, fazia a reposição e que a mercadoria ia chegar na data exata que ele já sabia. Então, era semanalmente. Então, eu já tinha autonomia porque ele sentia segurança como um parceiro de negócio, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa engajar o nosso time exatamente dentre isso. Segurança nas informações e um bom acompanhamento dos seus números. Excelente, excelente. Cara, é bem isso mesmo. Quando a gente tem... Primeiro, confia no que está vendendo, né? Se a gente tem o conhecimento pleno, entende o porquê daquela construção de marca, construção de preço, por exemplo, passa a fazer sentido para a gente, passa a fazer sentido a gente levar com amor, né? Aquilo para adiante, para oferecer para o cliente, é isso que você bem falou. E aí você ganha a confiança do cliente, inclusive, onde você pode chegar lá e, cara, você mesmo monta ali na hora e o cara vai assinar embaixo, com toda certeza.
Então, aí, aqui a gente trouxe, aqui a gente conseguiu englobar aqui essa questão da gestão, né? Como é que eu faço a gestão? Você citou o promotor ali atrás, você citou, né, o modelo ali de trabalho ali, essa coisa de querer a perfeição, de querer a excelência, isso é muito legal. E a gente falou agora de gestão, e aí ainda nessa linha, mas já passando para pensar nas estratégias comerciais, você falou agora de conhecer o produto, né, conhecer profundamente, estudar aquilo que está fazendo, e aí você já até me deu um gancho aqui para perguntar, porque você falou, inclusive estudar como é que está o mercado e tal, como é que está a região ali. Imaginando a M. Dias Branco, cara, que ela já é reconhecida aí pela forte presença no mercado de alimentos, que todo mundo sabe disso, das maiores indústrias de massas e biscoitos do planeta, né? Uma das maiores. Me fala um pouquinho das estratégias assim que você considera fundamentais aí para que você consiga manter, pelo menos na tua região, não dá, né, para pensar no todo, você vai pensar na tua região, que é onde você é o especialista, onde você é o dono. Como é que você entende quais coisas você entende que sejam fundamentais em termos de estratégias para manter e expandir essa posição da M. Dias Branco aí, que é de destaque? Eu acho que a M. Dias, ela tem o sacre, né? A gente fala muito nisso. E a gente vive isso no dia a dia. O primeiro significa simplicidade. A gente nunca deve pensar que a gente é maior do que ninguém, apesar da gente ter uma boa participação de mercado. Mas essa simplicidade nos leva a fazer trabalhos de maneira organizada, ser honesto, ser um grande parceiro. Atitude, que é a letra A do Sacre, a gente tem atitude de dono. A gente, aqui na M. Dias Branco, eu me sinto profissional que eu tenho uma atitude como dono da companhia. Eu busco todas as negociações que eu faço, eu busco como um dono da companhia, que não seja ruim para o meu cliente e que não seja ruim para a companhia. Então, eu tenho uma atitude de dono, né? Eu tenho critérios que eu adoto no meu dia a dia. Então, eu estudo o sellout do cliente, eu estudo o selim que eu posso fazer no cliente, todas as oportunidades, tá? Então, dentro da simplicidade, dentro da atitude, a gente, dentro da M. Dias Branco, tem critérios que a gente precisa trabalhar, né? Então, a gente falou de simplicidade, a gente falou de atitude, a gente falou dos critérios que M. Dias Branco adota, né? A gente fala de respeito, né? O R, né, é de respeito. A gente tem respeito pelo nosso concorrente. Se você observar aqui no fundo, tem um troféu lá em cima, que ele é do maior share de biscoito do estado do Amazonas, é da M. Dias Branco. E o outro lado eu tenho também, o maior share de massas do estado do Amazonas. Por quê? Porque a gente faz isso com muito zelo, muita dedicação e muito respeito aos nossos concorrentes, aos nossos clientes, porque a gente quer levar um alimento de qualidade, a gente quer levar uma tradição, né? A gente quer levar um carinho. Todas as nossas marcas têm isso. E eu falo isso com muito respeito, né? E o último ponto é excelência. A gente tem excelência no que a gente faz, então a gente adota todos esses hábitos. Então, é o que eu te falei. Para que eu possa ter excelência, eu tenho que vir desde o início do Sacre até o final, com respeito, com zelo, com atitude, né? Então, assim, a gente se inspira muito no dono, no seu Ivens, né, que já faleceu, mas é uma pessoa muito simples, que atendia todo mundo, que falava com todo mundo, e eu vejo que o caminho sempre é esse. E aí, só brifando aqui você, eu lembro que todas as vezes que eu vou de férias para minha cidade, eu faço questão de ir lá no supermercado onde eu iniciei as minhas atividades. E eu cumprimento de Chico, Francisco, Antônio, todo mundo. Vou lá, abraço, converso, pergunto como é que está. E eu sou muito conhecido na minha cidade, logo uma cidade de 35 mil habitantes, eu sou muito conhecido. Por quê? Porque a gente tem respeito, a gente nunca esquece de onde a gente veio, né? Então, assim, não desmerece as pessoas, todo mundo merece respeito, né? Então, assim, eu vejo muito que todas as atitudes que eu tenho na minha vida pessoal eu levo para a profissional, assim como as melhores atitudes profissionais eu trago para a minha pessoal. E, dentre todo esse contexto que a gente falou,
a minha vida espiritual também traz esse contexto, né? Então, no início da nossa conversa eu te falei que eu sou evangélico, né? Então, eu faço parte de uma denominação, aí é a ADAM, aqui no Acre, né, da Assembleia de Deus, e dentre ela também eu tenho algumas responsabilidades para o final de semana. As minhas responsabilidades que são prazerosas, né? Eu sou superintendente da Escola Bíblica Dominical, onde a gente ajuda a desenvolver a liderança da igreja, dentro da palavra do Senhor, dentro dos critérios. Então, a gente tem a inspiração de Jesus, que foi o único que não cometeu pecado e ainda morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, assim, eu tenho uma inspiração disso, né? O Senhor Jesus é a base da minha vida. Então, todos os dias, ao deitar, ao levantar, ao estar no carro, ao estar no avião, ao estar com o meu cliente, eu estou conectado com Deus, agradecendo pela oportunidade, porque tudo isso foi Ele que nos concedeu. Então, a gente também tem da nossa parte pessoal que engloba lá no profissional também. Claro. Animal, cara. Animal. Gostei muito de ouvir aí esse depoimento. Se você fez gancho atrás de gancho, porque eu perguntei sobre como é que a M Dias faz para manter a sua forte presença, né, e as estratégias mais importantes. E você começou desde o início explicando de uma forma mais simples do que muita gente às vezes possa imaginar, né? Usando o Sacre e finalizando falando daquilo que você mira todos os dias, que é Deus. Então, cara, e combinou exatamente, foi feito um link sobre as premissas do Sacre ali, que é uma premissa corporativa, mas que pode ser trazida para esse campo espiritual. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Mas aí, aproveitando ainda nessa linha ali de estratégia, né, inovação, você cuida aí do canal de distribuição, eu amo o canal de distribuição, sou apaixonado pelo canal de distribuição desde sempre. Eu era promotor, comecei como promotor de vendas com 19 anos, e eu me lembro que eu já ia junto com os executivos dessas empresas que eu trabalhava, em duas delas isso acontecia, até fazer venda para distribuidor. Já comecei a entender lá atrás como é que era a dinâmica do canal de distribuição, quais eram as estratégias, os planos, como é que fazia para fazer um bom sell-through ou sell-out, cada um chama de uma forma aí. Enfim, então já tinha tudo isso na minha vida. E aí, trazendo para esse mundo de distribuição, e aí já colocando aqui por um campo mais aqui, até da nossa patrocinadora aqui do nosso encontro, do Papo de Vendedor, que é a Sellers, eu queria trazer uma pergunta sobre essa questão da digitalização para você, né? Com a crescente digitalização aí dos processos comerciais, né, Wagner? Como é que você enxerga o papel dessa tecnologia para vender mais, para também conseguir se relacionar com o cliente? Enfim, como é que você vê o papel disso nos dias de hoje, em 2025? Como é que a tecnologia ela pode otimizar resultado nos seus clientes, aí, especialmente no canal de distribuição? Se você puder falar, eu te agradeço. Isso, eu falo e eu tenho prazer de falar isso, inclusive pela ferramenta da qual estamos falando, que é a Sellers, né? Quem estiver vendo este bate-papo que eu tenho com o Anderson aqui neste webinar, eu fui, no ano de 2024, quem mais acessou a plataforma Sellers dentro da M. Dias Branco. Olha aí. E aí fui reconhecido por isso, eu acho muito legal o reconhecimento, mas eu não fiz por obrigação, eu fiz porque é uma ferramenta que me ajuda no dia a dia. Ela me traz visões, insights. Então, logo pela manhã, eu olho quanto o distribuidor já faturou, se ele já melhorou já a quantidade de SKU por cliente, quanta cidade ele fez a positivação referente ao dia anterior. Ele também, a Sellers já traz uma referência referente ao mês anterior, como é que eu estou, a minha projeção, se eu estou abaixo, se eu estou acima. E aí, lá dentro desse mapa, ela já traz a população e a gente já faz um cálculo de quanto a gente consegue vender dentro de uma população daquela. E a gente já vai também, olha por cliente, a gente já olha por produto. Então, assim, dentro do canal distribuidor, a ferramenta Sellers me trouxe algo de muito contagiante para as discussões, para os investimentos. Observe, todas essas informações me trazem o que eu devo investir, o que eu não devo investir, que está indo já muito bem.
Então, eu vou investir em alguma família de produto, em alguma categoria que eu não esteja legal. Hoje mesmo, pela manhã, eu tratei com o distribuidor da minha região sobre a plataforma Celeris, com as informações que ela me concedeu, 5 famílias de produtos que eu precisava desenvolver, porque o nível de positivações ou coberturas, como algumas regiões falam, estavam abaixo. E a média de positivações dele era lá em cima. Então, assim, neste ano de 2025, né, a qual estamos vivendo, quem não estiver adaptado a uma ferramenta inovadora, como a Celeris, ele acaba ficando para trás. Eu vejo, assim, em todos os processos seletivos que eu vi, que a gente também acompanha algumas vagas no LinkedIn, tem lá, ter experiência com algumas ferramentas, aí citam o nome de ferramentas. E a gente vê que a tecnologia, ela está a nos ajudar. E quem não se adapta a essa tecnologia, infelizmente, ela fica naquele retrocesso, né? Acho que o mercado ele já acaba não absorvendo mais esses profissionais. Então, assim, eu sou muito orgulhoso de trabalhar com essa ferramenta. Antes, a gente tinha uma outra ferramenta, não me dava as informações a qual a gente tem. E aí eu observo que logo no início que foi implantada a Celeris aqui na M. Dias Branco, a gente iniciou com algumas informações, e aí lá, quando foi apresentado para a gente, nos deram a informação seguinte, ó, vocês podem ficar à vontade em trazer para a gente os insights que vocês querem ver na tela principal. E aí a gente foi moldando. Hoje a gente tem uma visão que a M. Dias quer de cara. E se a gente passar o mouse e ir descendo, tem todas as demais informações. E se a gente colocar o filtro, tem mais ainda. Então, assim, logo no início da nossa conversa, até falei com você, quando eu vou no interior, quando eu vou na rota aqui, que é semanalmente, eu pego meu celular e eu vou lá, abro a Celeris no celular, abro o cliente no celular. Eu vou lá no celular e eu abro lá o cliente específico e eu vejo a quantidade de SKUs que foi vendido dentro daquele cliente, mostro as oportunidades na prática para o meu distribuidor, já saio de lá com um plano de ação montado. Inclusive, as reuniões que a gente trata já com o cliente do distribuidor, a gente já mostra os SKUs que a gente precisa cadastrar, as famílias que a gente precisa cadastrar. E aí, com a nossa visão de mercado, nos ajuda a fechar essa grande parceria. Então, eu agradeço muito, Anderson, por esse bate-papo e poder acrescentar essa ferramenta que tem nos ajudado bastante aqui dentro da M. Dias Branco. E, inclusive, para você ver, lá no Acre, eu vendi tão bem essa ferramenta para o meu distribuidor que ele acabou entrando em contato com a Celeris e ele colocou dentro também das ferramentas existentes dele a plataforma Celeris para ajudar, não somente em campanha, mas também nas informações que o vendedor precisa lá no campo. Você está falando do Matheus Hernandes. Brusasco, exatamente. Matheus Hernandes Brusasco. Virou nosso parceiro, muito obrigado por isso. Ele realmente nos contratou. Está feliz com a ferramenta, a gente está evoluindo muito juntos lá. Obrigado por isso, viu, Wagner? Obrigado mesmo. Obrigado pelas palavras, mas mais do que as palavras, eu fico muito feliz aí do tamanho do detalhamento que você trouxe sobre a utilização da ferramenta. A pergunta, inclusive, foi sobre como não se pode mais viver sem tecnologia, sem as novas tecnologias e sem o momento tecnológico que a gente está, e você não satisfeito por responder simplesmente a dificuldade, você detalhou. Então, muito obrigado por isso. A gente já está aqui há mais ou menos, a gente conversou por uns 5 minutinhos antes, a gente está aqui há quase 40 minutos, a gente vai acabar estourando nosso tempo, então eu vou passar aqui para um tema final aí, para a gente já ir deixando aquele gostinho de quero mais para a galera, para quando a gente for fazer uma gravação ao vivo, trazer o Wagner para falar de outros pontos, quem sabe até a gente aprofundar, escolher um tema desse e aprofundar, que eu vi que você é cracaço aí em vários temas, então a gente pode pensar nisso juntos para o futuro. Mas, cara, eu queria fazer uma reta final aqui, algumas perguntinhas mais do cotidiano, assim, cara, que eu acho que é bem legal. Traz aí um conselho para a galera que está começando a carreira na área de vendas, né, que almeja chegar numa posição legal, ou não apenas chegar na posição legal, não estou falando de uma cadeira simplesmente, ter uma satisfação pessoal de construir alguma coisa, né? Pô, o que eu construí?
legal, com a construção que eu fiz, eu evoluí como profissional, eu galguei cadeiras, posições, ganhei mais dinheiro, legal, tudo isso é muito bom. Mas se eu estiver fazendo isso sem um gosto verdadeiro, tudo isso perde o sentido, pelo menos na minha opinião é assim. Então, que conselho você daria para essa galera? Pô, tô super afim, né? Não tem vaga de gerente, não tem vaga de supervisor, de coordenador para todo mundo. Então, quem quer se destacar, que conselho você daria? Vamos lá. Como você bem falou, não tem vaga para todo mundo. Tem vaga para quem tem atitude, quem são os melhores, quem vão em busca, né, de fazer o diferente, né? Porque o básico todo mundo faz, pode fazer, mas quem faz o diferente, quem vai em busca de mais informações, quem vai em busca de mais negociações, quem vai em busca principalmente de desenvolver pessoas, né? Eu acho que o principal papel do gestor é desenvolver as pessoas. É você sair de uma área, for transferido para outra e você diz, opa, tem outra pessoa lá disponível porque eu a desenvolvi e ela quis ser desenvolvida. Então, o conselho que eu dou, tenham atitude, trabalhem com zelo em tudo que vocês forem fazer, com respeito à marca, com respeito aos concorrentes, sabendo que todos os dias a gente respira este mercado. E o mercado é um só, ele se modifica segundo após segundo. Porém, se a gente não tiver o respeito pelo mercado, pelos nossos clientes, não tiver uma atitude diferente, inovação, que é justamente esse bate-papo que a gente traz, uma atitude inovadora, você acaba ficando para trás. Mas tenha persistência, porque pode ser que hoje você baixe um pouco a cabeça, mas amanhã você entenda por que você ficou triste hoje, para que você pudesse fazer essa autoanálise e voltar amanhã de uma forma melhor. Então, trabalhe dessa forma, de atitude, seja verdadeiro, seja zeloso pelo que você faz, tenha respeito, trate a vida em comunidade, porque nós somos uma comunidade, saiba que todos merecem respeito. Então, eu acho que é o principal. E transforme a vida de pessoas. Se você tem um conhecimento na sua vida que você só atribui a você, você não vai crescer e nem fazer as pessoas crescerem. Mas quando você atribui às demais pessoas, elas passam a crescer e elas podem até ficar com um conhecimento melhor do que você, mas ela sempre vai lembrar, dizer, ó, aquele rapaz me ajudou nesse ponto. Ela sempre vai reconhecer você como um mentor da vida dela. É isso mesmo. Cara, animal esse papo. Animal mesmo, muito legal. Demais, demais. Estou bastante emocionado de verdade, porque eu gravo várias coisas e, cara, e hoje, para mim, eu vou te falar, eu vim aqui com a expectativa de fazer algumas perguntas para você, mas eu já estou consumindo esse conteúdo absurdamente. Cara, obrigado mesmo por tudo que você está falando. Tá... Cara, eu vou te falar, Wagner, duvido que isso aconteça, né, tá? Mas se a gente não conseguir mover o coração, a atitude e o desejo de muitas pessoas, depois que a gente lançar esse webinar para todo mundo, para o nosso público, você tenha certeza, a mim você conseguiu. Então, muito obrigado por isso mesmo. E aí eu queria, cara, finalizar. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta no fim, ela fica em todos os meus editoriais que eu faço essa pergunta, não posso deixar de fazer. Para finalizar, cara, nosso papo aqui, nosso papo de vendedor, se você pudesse jantar com uma pessoa, qualquer pessoa, viva ou histórica, tá aqui no nosso meio ou não tá mais, não importa. Eu quero trazer relacionado ao mundo dos negócios, mas também relacionado a outra área da vida, caso você queira também, não tem problema. Quem seria essa pessoa, cara, e por quê? Conta para nós, olha que curioso é isso. Eu vi, assistindo uma outra entrevista sua, eu vi essa pergunta, e não tem como falar de uma pessoa que não é do mundo dos negócios, mas foi uma pessoa que formou meu caráter. Ele não está mais aqui, né? É meu pai. Ele faleceu já tem 3 anos e meio, mas ele formou um caráter. Ele me ensinou o que é simplicidade. Ele me ensinou o que é honestidade. Ele me ensinou o que é parceria. Ele me ensinou o que é ser amigo. O meu pai, ele me levava a locais somente para conversar comigo e para falar um pouco da vida dele. Eu era filho do meu pai, mas ao mesmo tempo eu era pai eu me tornava pai dele. E eu falo isso não tentando desrespeitá-lo,
mas que a gente passou a ter uma maturidade tão grande que a gente passa a discutir assuntos que, de forma natural, não trataria-se com o filho, mas já se tornou uma relação tão legal, tão bacana, que passou-se a tratar. Então, eu voltaria no tempo, eu jantaria com meu pai, e todas as vezes, o Anderson, que eu tratava algo com ele, ele me citava a Bíblia, para você ver. Ele me citava a Bíblia e dizia: meu filho, Deus, ele não agiria dessa maneira. Deus agiria de uma maneira diferente. Ele me ensinava que o caminho certo sempre era o caminho certo. Não existia caminho errado. Existia sempre a verdade, né? Então, a gente sente porque é um nosso familiar, a gente sente porque tinha uma situação afetiva, mas eu falo porque ele é uma inspiração. Uma inspiração. Eu nunca vi uma pessoa mais simples do que o meu pai. Mas a simplicidade não é dizer que é falta de dinheiro. Não. Não, ele não tinha dinheiro. Meu pai, ele ganhava muito bem na época, né? Ele era funcionário federal de uma instituição. Mas o meu pai era de uma simplicidade, o Anderson, que se você chegasse lá e disse: seu Wagner, que também era Wagner, eu estou precisando de algo, do jeito que ele estava. Se ele estava de sandália ou não, se ele estava de camisa ou não, ele saía e ele ia te ajudar se fosse para fazer qualquer situação. E meu pai era um pregador nato. Ele ia com um carro de mão, colocava a caixa de som em cima e ia de esquina em esquina falando da palavra de Deus. Isso qualquer um não faz, não, porque as pessoas hoje têm vergonha. Então, ele me ensinou a ter caráter, e é por isso que eu estou aqui hoje, porque veio de casa isso, entendeu? Muito legal mesmo. Embora o marketing insista para eu perguntar do mundo dos negócios, quem você jantaria, se você pudesse, né? A ideia é minha, mas o roteiro é o marketing que escreve. Eu falo que a ideia é minha porque eu acho que não pode ficar de fora uma pergunta dessa. Eu gosto de deixar em aberto, porque quase sempre vem alguém muito querido à mente, e aí eu acabo gostando de ouvir essa história para poder ou me inspirar pessoas e talvez conhecer uma história diferente e falar: poxa, tem mais pessoas que vivem o que eu vivo, né? Então eu sempre gosto, e mais uma vez, obrigado aí por compartilhar. Wagner, é isso. Queria deixar aí uma palavra final aí que você queira dizer aí para a galera. Uma galera boa que assiste os nossos conteúdos, então, cara, fica bem à vontade, né, dá o seu alô final aí para a galera, e aí depois a gente faz o encerramento ali. E, cara, mais uma vez, obrigado mesmo aí pela oportunidade de bater esse papo. Isso aí. Então, pessoal, independente do horário que você esteja vendo este vídeo, escutando esta voz aqui vos fala, eu agradeço demais a oportunidade de poder estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco da minha história. É uma história bem simples, mas foi de muito suor, de muitas batalhas. O que a gente fala aqui é o superficial. Quando a gente começa a aprofundar, sai muito mais insights, mais situações. Mas você que está vendo este vídeo neste momento, coloque Deus acima de todas as coisas em suas vidas. Ele fará o restante. A Bíblia diz que quando o Senhor encontra um justo, ele trabalha por nós. Então, se ele trabalha por nós, nós devemos ser simplesmente justo, fiel a ele, tratar com fidelidade. Então, trate sempre as coisas com fidelidade e Deus vai trabalhar na sua vida para você alcançar algo mais. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua visualização. Dá um joinha aí, se inscreve, né? Marca a gente, se tiver alguma pergunta lá, a gente pode responder também, está disponível aí para ajudar no que for preciso. Boa, show de bola, Wagner. Cracaço. Sem mais palavras, eu não preciso nem fazer encerramento, você já fez por nós. Cara, muito obrigado mesmo. Galera, é isso. Muitas das coisas aqui que o Wagner trouxe, de novo, serviram muito para mim. Eu espero que sirva também para você que está aí nesse momento assistindo, em algum lugar, em algum momento, não importa em que momento seja. Eu acho que o que foi trazido aqui é de extrema relevância.
Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem muito. Façam como o Wagner falou, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal da Sellers aí. Tem podcast, tem webinar, tem muitos outros conteúdos legais que nos ajudam ali a alavancar carreiras, a alavancar a vida. Hoje o Wagner trouxe muitos temas de vida aqui que, foi maravilhoso realmente. E até o próximo Papo de Vendedor. Espero que vocês tenham gostado e esperem que a gente logo traz mais um cracaço aqui para bater um papo. Combinado?